E aí, hoje eu vou explicar para vocês como que funciona os fundos imobiliários, que é um dos investimentos mais queridos e mais adotados aí pelos brasileiros dentro da renda variável, tá? Por diversos motivos, e nesse vídeo eu não vou entrar muito no mérito de como analisar os fundos imobiliários, eu vou entrar no mérito sim do que eles são, como que eles funcionam, quais são os tipos de fundos que vocês podem encontrar e como que vocês podem começar a montar uma carteira relacionada a fundo imobiliário, tá? Inclusive, eu já vou até para minha tela aqui. E o que a gente tem para hoje é mais ou menos isso daqui, tá? Então, depois que você entender tudo que eu falar aqui, vai ficar muito mais fácil de você entrar numa análise de fundo imobiliário e falar, ah, tá, então isso aqui está relacionado com isso, está relacionado com aquilo, tá? Então, o conteúdo é para colocar todos vocês aí nessa mesma página. Então, o primeiro ponto é o seguinte, cara. O que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário é uma forma de você investir em imóvel. Então, vamos supor, para ficar didático, vamos supor que eu e uma grande quantidade de pessoas temos um dinheiro aqui guardado e nenhuma dessas pessoas tem dinheiro suficiente para comprar um imóvel, tá? Então a gente se junta, chama a maior galera, todo mundo se reúne, coloca um dinheiro num lugar só e vai dar mais ou menos uns 2 milhões de reais, porque são várias pessoas, tá? A gente vai contratar um cara, com esses 2 milhões, a gente contrata um cara que vai gerir esse dinheiro, comprar imóveis, colocá-los para alugar e vai transformar isso como se fosse uma super imobiliária mesmo. E os rendimentos dos aluguéis desses imóveis todos vão ser distribuídos para todos nós, de forma igualitária ali, de acordo com o que cada um deu, né? Então a gente vai dividir em cotas e vai distribuir os aluguéis. Então isso é um fundo imobiliário, é uma empresa, tá? Que ela vai emitir cotas, então uma cota de R$ 1.000, se eu tenho 10 mil, eu posso comprar 10 cotas, se eu tenho 100 mil, eu posso comprar 100 cotas. Com isso ela vai pegar, vai comprar imóvel, vai colocar para alugar, vai pagar as despesas que eles têm e distribuir 100% do resto do dinheiro, né? Ou na verdade 95% para ser mais exato, por lei, né? Então é mais ou menos isso que é um fundo imobiliário. Ele funciona dessa forma. Por isso que é uma forma de investir em imóvel, tá? E por que que tanta gente gosta dessa classe de investimentos? Primeiro porque você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário a R$ 100, né? 100, 120, 150, é um valor muito baixo. Você não precisa juntar 100, 200, 300 mil reais, dependendo de qual região do Brasil que você mora, né? Para comprar um imóvel. Você pode pegar e investir hoje, com R$ 100 numa cota de fundo imobiliário. Num imóvel é a mesma coisa. Se pega um imóvel de 200 e poucos mil reais e coloca ele para alugar, você vai ganhar algo em torno de 0,5% ao mês com esse aluguel. Então, do valor do imóvel, você ganha 0,5% ao mês. Num fundo imobiliário é a mesma lógica, só que essa variação de rendimento, ela sobe ou desce, de acordo com a economia. Isso é o que a gente chama de dividend yield, tá? É o quanto que você ganha. Então, para cada 100 mil reais, quanto que você ganha mais ou menos por mês? Ah, 0,5%, R$ 500. Então tá bom. Então isso é o seu dividend yield, tá? Nos fundos imobiliários, geralmente o dividend yield é maior que o dos imóveis. E o segundo ponto aqui é que eles têm esses rendimentos mensais que eu coloco aqui, são aluguéis, tá? Você recebe o aluguel, é dinheiro caindo na sua conta. Você não tem imposto de renda. Se você tiver imóveis para alugar e você receber aluguel, esses aluguéis você vai ter que pagar imposto de renda sobre eles. Nos fundos imobiliários, não. Por isso que você vai ver muita gente defendendo que fundo imobiliário é melhor do que um imóvel em termos de investimento, tá? Por ser um investimento em imóvel, ele protege você contra a inflação também. Então, a inflação, você tem dois lados dentro do fundo imobiliário. O primeiro é o lado do reajuste do aluguel. Como a gente está falando de imóveis muito grandes e corporativos, né? Geralmente não são imóveis que estão associados à pessoa física, as empresas costumam também ir pagando um pouco mais caro pelos imóveis. É um pouco diferente da dinâmica de pessoa física. Mas eu tenho, então, os aluguéis sendo reajustados todo ano, da mesma forma que você pagaria no aluguel, e eu tenho os imóveis valorizando ao longo dos anos. Eles não valorizam imediatamente, tá? Mas em certos ciclos da economia, eles valorizam mais do que, do que a média padrão. Então, ao longo de 20 anos, por exemplo, você vai ter uma curva de valorização desses imóveis muito mais alta. E isso reflete na cota do fundo imobiliário, tá? Você ganha esse dinheiro, desculpa, com valorização também. Então, no longo prazo, não no curto, eu estou falando de vários anos, esses imóveis vão sendo reajustados e você vai ganhando com a inflação, tanto do lado da valorização do seu dinheiro, quanto do lado do dinheiro que você ganha mensalmente, tá? Bom, os fundos imobiliários, eles também ajudam você a diversificar.
Se você comprar um imóvel, você vai ter um imóvel para você cuidar. Se qualquer coisa acontecer com ele, você perde todo o seu dinheiro, seu patrimônio, você deixa de ter a renda, pelo menos, se o teu inquilino sair. Nos fundos imobiliários não é assim. Nos fundos imobiliários você tem vários imóveis. Um fundo imobiliário compra vários imóveis, pode ser 2, 3, 5, 15, tá? E quanto mais diversificado, melhor. Isso ajuda você a reduzir o teu risco também, tá? Por fim, os fundos imobiliários são mais fáceis de analisar do que as ações. Então, comparado com uma ação, cara, analisar imóvel é analisar imóvel. É você entender a localização dele, é você entender quanto que você pode ganhar com aquele imóvel naquele tipo de região, naquele tipo de investimento, é você entender, por exemplo, a qualidade da gestão daquele imóvel. Enfim, não tem muito segredo, tá? É analisar um imóvel, né? E o finalzinho ali eu coloquei que ele é negociado em bolsa, porque você investe em um fundo imobiliário pelo mesmo local que você investe numa ação da Bolsa de Valores. Isso significa que isso aqui é renda variável, tá? A cotação sobe e desce o tempo todo de acordo com o que está acontecendo na economia lá fora, de acordo com uma série de fatores que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas é renda variável, tá? Então você tem que entender isso aqui. Não é um investimento para curto prazo, é um investimento para médio e longo prazo. Então, se você tem um dinheiro que você não pode arriscar, ou que você não quer mexer nele, que você não quer deixar ele para muito tempo, você não coloca ele em fundos imobiliários, tá? Dito isso, existem 4 tipos de fundo imobiliário que você tem que entender. O que são esses tipos? É onde que esse fundo investe, tá? Como que funciona esse investimento? Eu dei o exemplo para você de uma imobiliária que você dá o dinheiro, eles compram imóveis e colocam isso para alugar, tá? Esse exemplo é o primeiro tipo, que é o fundo de tijolo. Tijolo por quê? Porque são prédios. Você pode comprar qualquer tipo de imóvel, tá? Por isso que se chama fundo de tijolo. E você vai ver uma série de tipos de fundo de tijolo que eu vou mostrar daqui a pouco. O segundo tipo é fundo de papel. Fundo de papel, eles investem no que a gente chama de CRIs e CRAs, que são investimentos bem mais arriscados de títulos de dívida. A gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso, mas eles investem nesse tipo de coisa. Então eu não vou detalhar muito, mas você tem que saber que isso existe. O terceiro tipo é fundo de fundo, que chama FOF, tá? Fundo de fundo é um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários, quase como um fundo de investimento mesmo, tá bom? E o quarto tipo é desenvolvimento, que é quando você uma empresa ela emite cotas, junta um maior dinheiro, constrói alguma coisa, vende essa alguma coisa e distribui os lucros, tá? De todos esses tipos, foque nos 2 primeiros, talvez no terceiro, mas no quarto, que é desenvolvimento aqui, não coloca o teu dinheiro ali, porque você não entende como funciona, como é que analisa, você não sabe nada de como funciona esse tipo de investimento. Então, não se meta com fundos de desenvolvimento, tá? Mas o tijolo é o segredo. Se você está começando, foca em fundo de tijolo. Fundo de papel, só se você começar a entender um pouco melhor como é que as coisas funcionam. E fundo de fundo, só se você entender como você analisa os relatórios desse fundo, tá? E dito isso, a gente tem os segmentos de FII. Então, eu posso comprar um fundo de tijolo? Posso. Mas o que é esse prédio que está dentro do fundo? Tem vários tipos. Eu posso investir em fundos que investem somente, né? O fundo tem no portfólio de imóveis deles somente galpões logísticos, tá? Que são aqueles galpões que você vê lá no meio da estrada, um galpãozão assim, que geralmente as empresas usam ou para estoque, ou para centro de distribuição, ou para qualquer outra coisa, mas é um galpão, tá? Que tem a ver com a operação logística de uma empresa. Eu posso investir em fundos de shopping. Então, eu estou em São Paulo, por exemplo, o Shopping West Plaza é um fundo imobiliário, né? Existem fundos mistos que investem em mais de um tipo, né? Pô, eu invisto em shopping e laje corporativa, eu invisto em papel, mas um pouco em galpão, né? Ou ao contrário, galpão e um pouco em papel, e assim por diante, tá? Lajes corporativas, que são os prédios da Avenida Paulista, os prédios da Faria Lima, são prédios gigantes, bonitos, que são escritórios, e você aluga esses prédios para as empresas também. Papel, eu já falei, que são títulos de dívida, né? Que são CRIs e CRAs, e assim vai, cara. Então, esses primeiros que eu coloquei na lista, né? Esses 5 primeiros, galpão, shopping, misto, né? Laje e papel, é onde você tem que focar. Ou os de baixo e qualquer outro que não esteja nessa lista, eu recomendo que você espere, tá? Então, para quem está começando, faz mais sentido você comprar esses primeiros que eu coloquei, porque você tem menos risco. E daqui para frente, cara, você vai aprender a analisar, mas você vai ver que você tem que só exercitar um pouco de raciocínio lógico, porque nada mais é do que você entender como que o caminhar da economia afeta cada um desses tipos de fundo. Por exemplo, a gente teve a pandemia que começou em 2020,
Então, a gente teve os maiores números de lockdowns em 2020. Lockdown fechou shopping. Acabou shopping, né? Ninguém vai para lá. Então, os shoppings sofrem mais. A cotação dos fundos de shopping sofrem muito mais, tá? Mas o galpão logístico, que tem outro tipo de natureza, não sofre tanto. Porque os galpões logísticos, as empresas não vão se desfazer dos seus galpões só porque está em lockdown por 2 meses, por exemplo. Então, eles sofrem menos. Sofre também, porque isso afeta o aluguel, etc., mas sofre menos. Então, acaba que você tem que exercitar um pouco de raciocínio crítico para começar a analisar. Mas isso a gente vai aprender em um outro momento, tá? Agora, como que você monta uma carteira de fundo imobiliário? Eu vou te mostrar uns sites daqui a pouco. Você tem que aprender a analisar. Eu não vou explicar como que você analisa isso, mas eu vou te dar a lógica para depois você aprender a analisar e seguir esse passo a passo, tá? Bom, você tem que escolher 2 FIIs por segmento e fazer tudo que tá escrito aqui. Primeiro, começa por segmentos seguros. O que são segmentos seguros? São esses daqui, ó. Galpão logístico, shopping, laje e laje corporativa. Esses 3. Se você quiser, um pouquinho em fundo de papel, mas por sua conta e risco, tá? Dito isso, começa por esses segmentos. Segundo, eu vou mostrar onde, mas escolha fundos com maior valor patrimonial. Já a gente entra nesse assunto. Que nada mais é do que fundos que, se eles são maiores, provavelmente eles têm uma boa gestão. Fundos muito pequenos começaram agora ou não tem aquela, como é que eu vou dizer, aquela credibilidade ainda no mercado para você atribuir confiança para a gestão. Então evita eles porque você evita uma série de erros que vão vir juntos, tá? Terceiro, não invista num fundo com base no dividend yield. Eu vou explicar isso já já. E quarto, aprenda a analisar. Então, dito isso, cara, dito isso de como que você investe, eu vou te dar alguns sites aqui para você começar. Primeiro é esse aqui, ó, fis.com.br. Esse site ele serve para te dar uma série de informações, mas o que é bacana nele é o seguinte. Você vai vir aqui em FIIs, ó, lupa de FII. E aqui você tem, ó, tipos de fundo imobiliário. Então você vai escolher, por exemplo, vamos começar pelo fundo de shopping. Então vamos lá, vamos selecionar shopping, aplicar filtro, né? E aqui embaixo eu tenho os fundos, ó. Tem 31 fundos de shopping aqui e eu vou descer aqui, ó. Certo? Então aqui você já começa a entender algumas coisas. O tipo de fundo é shopping, aqui quem é o administrador, depois a gente fala sobre tudo isso, dividend yield, etc. Tá? Você pode escolher um fundo aqui, mas o que eu recomendo? Que você escolha, e aí aqui ele não tem todas as informações que a gente quer. Deixa eu ver se ele tem aqui para o lado. Ele tem aqui patrimônio. Então, ó, você vai começar a filtrar por aqui, ó. Os fundos com maior patrimônio, tá? Então, eu listei aqui, ó, HGBS, esse patrimônio de 2 bilhões de reais. É o maior fundo que tem. VISC, também, mesma coisa, tá? 2 bilhões de reais. São fundos muito grandes. 1,9, 1,9 bi. E aí você vai começar a analisar esses fundos aqui, tá? Porque você erra muito menos. Esses fundos com B, não foca neles. Foca em outros, depois a gente fala sobre isso. Mas foca nesses outros fundos. Então, nada mais é do que você analisar esse tipo de fundo. E esses aqui embaixo, ó, eles são menos arriscados. Então, foca nessa aba aqui, ó, patrimônio, tá? Opa. Aqui, ó. Outra coisa que você não vai fazer é o seguinte, aqui, olha, a gente vai ter o rendimento médio mensal aqui, deixa eu ver, cadê o dividend yield do fundo aqui? Aqui é o valor da cota, então você tem aqui R$180 uma cota mínima, tá? Aqui é o rendimento médio percentual dos últimos 12 meses. Oh, meu Deus do céu, eu não posso clicar porque ele fica vindo o tempo todo, tá? Aqui é o rendimento médio, o último rendimento de dividendo que você pagou. Então, o fundo ele distribui aluguel mensal, ele distribuiu 64 centavos por cota, tá? Isso significa que esse rendimento aqui, eu quero muito clicar, mas ele não me deixa sem aplicar o filtro. Esse rendimento aqui, ó, é a porcentagem. Então, isso significa 0,4%, tá? De aluguel. Existem fundos imobiliários que têm um dividendo muito alto. Vamos filtrar aqui, ó. NA, que tem um dividendo muito alto. Aqui, graças a Deus, não tem nenhum. Mas fundos que têm um dividendo muito alto, fica longe. Porque toda remuneração alta, alta que eu digo comparado com a média, tem alguma coisa errada. Mas por isso que eu falei que se você filtra pelo patrimônio, você erra menos. Os fundos maiores, geralmente, eles têm uma operação mais robusta e uma operação mais, como é que eu vou colocar? Menos arriscada para você. Esse outro site, ele também ajuda. Então, vamos supor que você gostou desse HGBS. Vamos entrar aqui, ó, pesquisar. HGBS. Opa, tem que clicar.
e você vai clicar aqui. Aqui você já começa a entender, né? Aqui, ó, o valor patrimonial da cota, enfim, patrimônio líquido do fundo, 2,2 bi, dividend yield, 0,64%, tá? E aqui você começa a ler um pouco sobre o fundo. Aqui embaixo você encontra mais informações da cotação, dos últimos 30 dias, últimos 12 meses, né? Aqui você encontra mais dados do fundo, né? Então, taxas, né? O segmento dele. Você tem algumas taxas que a gente paga também, depois eu vou explicar, mas isso aqui você não tem que se preocupar agora, tá? Isso aqui é para te dar essa visão geral. Olha só o aluguel dele aqui. Aqui foi ano de pandemia, por isso que a gente teve uma queda aqui no aluguel, porque foi ano de pandemia, tá? E aí vai. Então, aqui você tem os imóveis do fundo, olha, são 17 imóveis que você investe. E você consegue ver os endereços de todos eles aqui, tá? Então, assim, eu já falei bastante, eu só estou dando uma visão geral para vocês aqui. Depois eu posso fazer um outro vídeo explicando para vocês como que vocês analisam esses fundos, tá? Mas eu espero que isso aqui tenha ajudado vocês a entender um pouco o universo de fundo imobiliário. Depois eu vou fazendo mais vídeos com um pouco mais de detalhes sobre cada um desses aspectos. Aqui é uma visão geral, e com essa visão geral vocês são capazes de aprofundar essa análise de vocês, beleza? Então, cara, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa com isso daqui, isso te ajudou, dá o like aqui no vídeo, beleza? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. E qualquer dúvida que você tenha, comenta que eu faço o meu melhor aqui para responder, beleza? É isso aí e bora ficar rico.